Pessoal, Cristiano Beraldo aqui invadindo esse espaço nobre do canal do MBL para falar com vocês sobre um tema que tem me ocupado assim muito tempo ultimamente, porque é uma realidade que todos nós vivemos a cada dia, que é a situação da economia no Brasil. E aí a gente tem que fazer um retrospecto sobre o papel do Paulo Guedes. O que o Paulo Guedes prometeu naquele momento em que ele foi ali chamado pelo Bolsonaro para ser o posto Ipiranga do Bolsonaro, aonde, lembrando que era aquela propaganda onde tudo se resolvia no posto Ipiranga, e o Paulo Guedes era a figura que ia resolver todos os problemas do Brasil. E ele prometeu ali na campanha aquele discurso do mais Brasil e menos Brasília. Vocês se lembram disso? Ele prometeu acabar com o rentismo, porque o Brasil vem de um histórico de taxa de juros muito alto. E essa taxa de juros, obviamente, quando a pessoa decide fazer um investimento, ela pensa, eu vou abrir uma loja onde eu vou ter que fazer um contrato de aluguel, vou ter que contratar funcionários, eu vou ter que, enfim, ficar aqui com a minha barriga no balcão de manhã até de noite, ou eu vou deixar o meu dinheirinho lá quieto no Banco do Brasil, rendendo maravilhosos 12, 15, 20% de juros ao ano. Então, a taxa de juros muito alta no Brasil, ela desestimula o investimento, e o Paulo Guedes prometia acabar com isso também, para favorecer o Brasil de verdade. Só que a gente vê o seguinte, primeiro, a política econômica do governo é um desastre, tá aí a inflação que a gente sente todos os dias, que não nos deixa mentir, e a gente tem a maior sequência de aumento de taxa de juros dos últimos 20 anos, ou seja, o plano deu todo errado. Deu tudo errado por uma série de motivos. É o presidente Bolsonaro que não ajuda, é a falta de integração e coordenação entre os ministérios e a incompetência do Paulo Guedes, que já se revelou uma pessoa completamente incapaz de tocar o Ministério da Economia com todos os seus elementos, as suas dificuldades e os seus desafios ali do dia a dia. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Alguém se lembra, já conheceu, já teve acesso ao nome dos ministros da economia, que nos Estados Unidos são chamados de secretários da economia dos Estados Unidos? A figura importante é o presidente do Banco Central, que é uma pessoa que tem mandato. Ela faz o trabalho dela independente do presidente da República. E por quê? Porque a política econômica em si, ela tem que andar conforme determinadas regras. Quanto mais protagonismo tem figuras como Paulo Guedes, maior é o sinal de que as coisas estão mal organizadas, que elas estão com dificuldade de você fazer um planejamento econômico para o Brasil de longo prazo. E aí, quando a gente olha para essa eleição do ano que vem, onde a gente tem Sérgio Moro com essa figura que trouxe no entorno dele a expectativa de ser o nome da terceira via, a gente tem que passar uma mensagem muito clara de como o Sérgio Moro precisa olhar para a questão econômica do Brasil para poder ter um discurso que se diferencie desses malucos aí lunáticos como Paulo Guedes, ou então pensamentos como Ciro Gomes, recheado de ideias que são inexequíveis e que tem um custo e um peso para o Estado completamente inviável, ou mesmo o PT, que lá quando o Lula foi eleito teve Antônio Palocci, que era um médico prefeito de Ribeirão Preto, de repente vira ministro da Economia. E aí, enfim, a gente tem esses históricos aí de um Ministério da Economia sendo muito mal administrado, sempre com perspectivas de curto prazo. E a gente tem que acabar com isso. Sérgio Moro precisa olhar para a área econômica do Brasil e entender que ele tem que olhar para o desenvolvimento econômico. Ele não pode ficar focado nesta política econômica que, essencialmente, ela é uma política que vai sempre favorecer o mercado financeiro. Os bancões no Brasil, eles exercem um poder que é inacreditável. São instituições financeiras cada vez com menor concorrência. Então, hoje a gente ali se consolidou entre Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander. A gente tem as fintechs, essas empresas todas aí, bancos digitais e tal, mas que essencialmente eles vivem ainda muito dependentes da estrutura que existe desses grandes bancos. E aí, quando a gente olha para essa dinâmica, existe uma incompatibilidade de expectativas e de desejos e de objetivos entre o setor bancário do Brasil e a população. O spread bancário no Brasil é uma coisa absurda.
o custo de dinheiro para o banco é a taxa Selic, que agora está aí chegando aí nos 2 dígitos. Banco Central promovendo esses aumentos aí porque baixou demais. Não adianta você querer baixar a taxa Selic de forma irreal, como foi feito pelo governo Bolsonaro. Não adianta você ter uma taxa Selic de 2%, que barateia o dinheiro para os bancos, mas na hora que você vai lá tomar o seu empréstimo para pagar a tua conta, ou vai fazer um crédito rotativo no cartão de crédito, está pagando 300% ao ano. Olha o que os bancos estão ganhando. Ele custa 2% o dinheiro e ele empresta 300%. Então, realmente é uma conta que é completamente incompatível. O interesse do banco com o interesse da população brasileira. Sérgio Moro precisa se livrar disso. E como é que ele se livra disso? Primeiro, ele tem que entender que este foco que a gente falou no desenvolvimento regional, ele tem que dar instrumentos para que uma equipe capacitada que conheça o Brasil na sua essência consiga fazer um planejamento estratégico regional para o Brasil. O Nordeste brasileiro, ele tem que se desenvolver. Não é possível que a gente tenha inúmeros exemplos no mundo de países e regiões com muito menos benesses, digamos assim, do que o Nordeste brasileiro, que se desenvolveram muito e o Nordeste brasileiro vive nessa dificuldade, nessa dinâmica. E não é só o Nordeste, não. A gente tem na região Norte várias áreas, a gente tem aqui em São Paulo, Vale do Ribeira. É um exemplo de como não fazer o desenvolvimento regional. Então a gente precisa que o Sérgio Moro enxergue as regiões do Brasil como casos específicos que precisam ter um planejamento de longo prazo. Não adianta vir fazer inauguração, fazer plano, projeto e tal, de coisas que não saem do papel. A gente precisa ter um planejamento de longo prazo que vai envolver não só fomento para o desenvolvimento econômico, vai envolver educação, que a gente precisa preparar a mão de obra, a gente precisa preparar o empreendedor, a gente vai ter que desenvolver a área de saúde, porque não pode uma população se desenvolver se ela não sequer tem auxílio na área de saúde. Enfim, então é um projeto que ele tem que ter base regional, mas ele engloba uma série de áreas do governo. Sérgio Moro tem que olhar para isso. Ele precisa trazer gente jovem para liderar esse processo dentro do governo dele. Não adianta você trazer essas figuras que já passaram por bancos, que passaram por empresas e que vão chegar no governo cheio de vícios, devendo favores para os seus ex-patrões e que vão tentar usar a passagem pelo governo como um simples trampolim de carreira. Quantos e quantos diretores de Banco Central, ministros da Fazenda, secretários do Ministério e por aí vai, saem do governo para receber salário milionário nesses grandes bancos, nessas grandes instituições financeiras. Não pode ser essa a dinâmica. Enquanto você está ali fazendo um trabalho que você tem a obrigação de olhar pelo todo da população brasileira, mas você está achando que você tem que tomar decisão A, B ou C, porque ali na frente você pode ter uma proposta de emprego melhor, não vai dar certo. Então, Sérgio Moro não pode titubear, ele tem que ser firme nisso. Ah, e o Itaú vai falar mal, o Setúbal vai falar mal, o pessoal do Bradesco vai falar mal? Deixa falar mal. Não é necessário o apoio dessas figuras para que um presidente seja eleito no Brasil. Já foi assim. Mesmo o governo Lula, quando o Lula se elegeu lá em 2002, o que ele fez? Ele teve que beijar a mão do empresariado, beijou a mão do setor bancário e aí ele conseguiu o apoio institucional para se eleger. Bolsonaro não tinha nada disso, ele era um doido. Ele chamou o Paulo Guedes, mas não foi o Paulo Guedes que fez com que o Bolsonaro ganhasse a eleição. Ele deu uma credibilidade econômica, mas o Paulo Guedes não tinha um compromisso com nenhum desses grandes banqueiros do Brasil. Então, Moro não pode cair nessa armadilha. O discurso tem que ser dissociado, uma coisa da outra. Desenvolvimento econômico. E ele tem que aproveitar o começo do governo dele para apresentar e aprovar reformas tributárias, principalmente, porque tem que tirar a bigorna das costas do empreendedor brasileiro e também do trabalhador. As leis trabalhistas brasileiras são leis que colocam o futuro do trabalhador nas mãos do governo, um governo que historicamente é incompetente. Então, como é que você, trabalhador que está ali ralando dia após dia, vai pegar o teu futuro, a reserva que você está fazendo de dinheiro para o teu futuro e vai entregar na mão
de figuras incompetentes. As pessoas hoje têm que ter mais iniciativa e autoridade sobre como elas querem gerir o seu futuro. Isso faz parte do aprendizado e do amadurecimento da população brasileira. Então é essencial que a gente olhe com essa ótica e aí tire realmente essa excessiva carga tributária, que ela não só é excessiva do ponto de vista do custo e do número de tributos. A carga tributária brasileira ela não só é muito cara para o empreendedor, mas ela também é muito complexa. A gente tem toda uma estrutura da Receita Federal hoje que se ocupa de fiscalizar o empreendedor. Então se criam regras de tributação extremamente complexas para depois alimentar todo um sistema de fiscalização, de multas, enfim, toda aquela indústria ali que fica nas costas do empreendedor e o empreendedor acaba se inviabilizando. E por último, Sérgio Moro precisa aprovar uma reforma administrativa que modernize o Estado brasileiro. Não dá mais para a gente viver no século XIX no Estado brasileiro. As coisas precisam ser digitais, dinâmicas. O funcionário público precisa entender que ele está ali para prestar um serviço dentro daquilo que realmente é necessário. Não adianta a gente ficar enchendo a máquina pública de funcionários, sendo que você já tem uma série de ferramentas para poder fazer o básico, o essencial, o elementar, o repetitivo. As pessoas precisam ter um trabalho que realmente agregue valor àquilo que está sendo feito e ao serviço que está sendo prestado ao cidadão. Então, enfim, esse aqui era o recado que eu queria passar para vocês e fazer esse alerta de como eu vejo que deve ser a política econômica do Sérgio Moro para ele defender agora nessa campanha de 2022. Obrigado.